Então, terceiro ponto. O Espírito Santo ele tem uma outra dificuldade de agir na nossa vida. É quando a gente vamos começar a levantar o muro, né? Porque o muro na Bíblia representa proteção, né? Lá em Salmos de número 46, a palavra de Deus, ela diz assim: o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, né? E o meu socorro bem presente na hora da angústia. Então, a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio, fortaleza e o socorro bem presente na hora da angústia. Essa fortaleza, que a Bíblia diz aqui, é muro. Porque toda fortaleza, né? Toda fortaleza, ela é cercada pelo o muro. Então, a fortaleza significa o quê? Proteção. E para os irmãos entender, no Antigo Testamento, havia-se uma tradição que toda cidade que ela tinha os muros altos, né? Porque naquela época todas as cidades bíblicas, como Jerusalém, como a cidade de Jericó, todas as cidades bíblicas, elas tinham os muros altos, porque os muros altos simbolizavam o quê? Fortaleza, proteção, uma cidade forte. Então, naquela época, quando uma cidade ela não tivesse muro, ou os muros fossem pequenos, essa cidade ela ganhava o nome de uma cidade derrotada, de uma cidade fraca. Por quê? Porque os seus adversários tinham facilidade para entrar nessa cidade, porque a cidade não tinha muro. E se os muros fossem pequenos, os inimigos pulavam. Então era conhecida como uma cidade fraca. É por isso que quando Deus levantou Neemias e enviou ele para Jerusalém, quando Neemias chega lá, a preocupação dele era começar a levantar os muros. Porque Jerusalém, por muitos anos, né? Se a gente pegar lá os 70 anos, o período dos 70 anos do cativeiro babilônico, durante aqueles 70 anos, Jerusalém ela foi abandonada, né? Ela foi abandonada. Então, quando Neemias ele vai começar a reconstruir Jerusalém, ali os muros, ele começa depois de 70 anos. Então, tinha um caos. Então, por muito tempo, Jerusalém foi conhecida como uma cidade fraca, né? Um povo fraco, uma presa fácil para o seu adversário. Mas quando Neemias chega lá, Neemias fala: não, nós vamos, né, remover o entulho, fazer o alicerce e vamos levantar os muros, porque Jerusalém não vai mais ser conhecida como uma cidade fraca. Ela vai ser conhecida como uma cidade forte, porque nós vamos levantar esses muros. Nós vamos colocar os muros de pé e Jerusalém vai voltar a ser uma cidade forte. Então, Neemias, ele fez isso. Jerusalém, então, agora vai ter os muros levantados, que significa proteção. Então, o Espírito Santo, ele precisa ter liberdade para trabalhar na nossa vida. O Espírito Santo, ele é a nossa proteção. Mas ele é a nossa proteção quando nós permitimos ele ser a nossa proteção. Pastor, mas como eu faço para o Espírito Santo ser a minha proteção? Eu preciso ser guiado por ele e não guiar o Espírito Santo. Então, ser a proteção do Espírito Santo é eu procurar a direção dele, sempre a direção dele, e fazer sempre a vontade dele e não a minha vontade. Então, se o muro representa a proteção, então quando eu levanto, né, quando eu estou levantando os meus muros, né, o Espírito Santo está fazendo essa obra em mim, eu tenho que deixar fluir. Eu tenho que deixar fluir. Entendeu? Eu tenho que procurar sempre estar no centro da vontade de Deus, para que de uma forma completa o Espírito Santo opere essa obra em mim.
A Bíblia fala, lá em Salmos 37, versículo 5, entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele e ele tudo fará. Então, quando a gente fala de entrega, quando eu falo, eu estou entregando o meu caminho ao Senhor. Quando eu entrego os meus caminhos ao Senhor, eu tenho que fazer uma entrega verdadeira. Ou seja, eu preciso entregar de verdade. Eu preciso crer, eu preciso acreditar que o Espírito Santo, ele vai fazer aquilo que é o melhor para mim. Então, Neemias, ele consegue levantar os muros. Quando Neemias está levantando os muros, aparecem os seus inimigos, que eram Sanbalate e Tobias. Sempre que o Espírito Santo estiver fazendo uma obra gloriosa na sua vida, você pode ter certeza que vai se levantar as diversidades, os inimigos, os opositores da obra, sempre vai levantar alguém para poder desanimar. Você vê que a Bíblia diz que Sanbalate e Tobias, eles não acreditavam que aqueles muros iam se levantar. Eles não colocavam fé, mas quando Neemias, o homem de Deus, ele chega determinado e ele começa a levantar aqueles muros, Sanbalate e Tobias, eles começam a se incomodar. Por que eles estão se incomodando? Porque eles começam a ver que Neemias estava no caminho certo e que a obra que Deus começou nele era uma obra grande. Então, toda vez que o Espírito Santo começar a levantar os seus muros, começar a fazer uma obra grande na sua vida, você vai ter essas dificuldades. Às vezes é uns amigos que não compreendem, às vezes é familiares que não compreendem, porque as pessoas têm dificuldade para entender a nossa mudança, né? Porque quando você está em Deus, quando a gente se torna uma nova criatura, nós vamos ter que mudar os nossos velhos hábitos. E isso vai incomodar algumas pessoas, né? Porque algumas pessoas, elas vão ficar incomodando. Por que a fulana mudou? Por que o fulano mudou? Por que ele não é mais assim? É porque automaticamente a mudança que o Espírito Santo faz em nós é uma mudança diferenciada, né? Então, é necessário a gente permitir que o Espírito Santo, ele levante os muros da nossa vida.